Olá, pessoal. Então, dando sequência aos nossos estudos dentro do reino Plant, vamos fazer algumas revisões a respeito dos conhecimentos que a gente viu até agora, beleza? Então, deixa eu colocar aqui. Então, falando um pouquinho melhor mais aprofundadamente sobre o reino das plantas, né? O reino Plant. Então, algumas características gerais que a gente viu até agora, né? Então, os indivíduos do reino plant, né, das plantas, eles são todos eucariontes, ou seja, eles têm a célula com membrana nuclear, com carioteca, né, núcleo organizado. São pluricelulares, autótrofos, né, autótrofos, autotróficos. O que que isso quer dizer? Que eles produzem o seu próprio alimento, né? Eles são a base da cadeia alimentar. Como? Através da fotossíntese, né? Eles podem ter presença de seiva bruta e seiva elaborada, né? Presença de parede celular na célula, que é constituída de celulose. E eles vão ter também estruturas características. Então, eles têm os cloroplastos, que são as organelas que possuem a clorofila, que faz a fotossíntese. E eles também possuem estômatos, que a gente vai ver mais para frente, que são estruturas por onde acontecem as trocas gasosas na planta, tá? Além disso, na célula vegetal a gente vai ter o amido como reserva de energia, ao contrário da célula animal, que é o glicogênio, né? E a maioria das plantas, predominantemente, elas são terrestres e elas podem ter tamanhos, então, variados. Temos plantas bem pequenas até plantas com mais de 5 metros de altura. Isso questões de características gerais, né? Então, como eu já falei, a clorofila ela encontra-se dentro dos cloroplastos, né? Ou dos plastos, como a gente pode chamar, né? Então, aqui ó, tem um desenho ilustrativo do cloroplasto, que é onde vai acontecer a fotossíntese, né? E aí aqui a gente tem a célula vegetal, percebam que ela tem parede celular constituída por celulose, né? A maior parte da célula é composta pelo vacúolo, que é onde vai se armazenar água, tá? Então, são características bem próprias da célula vegetal. E é os cloroplastos que vão configurar a cor da planta, né, de ter aquela coloração esverdeada, em função da clorofila. Então aqui, ó, vocês podem ver uma imagem de microscópio, né, então aparece várias células vegetais, dando destaque aqui à parede celular, que é o que vai limitar uma célula da outra, né? E aí essas coisinhas, essas bolinhas, essas moedinhas verdes que vocês veem dentro das células são os cloroplastos, né? Que vão fazer a fotossíntese. Então, só que para vocês relembrarem um pouquinho a respeito de como que vai acontecer a nutrição vegetal, que é um conteúdo que a gente vê lá no primeiro ano, né? Então, como que a planta ela vai se nutrir? Então, a planta ela vai absorver água pelas raízes, sais minerais, né? Também ela vai absorver gás carbônico da atmosfera, né? E aí ela vai converter esse gás carbônico e essa água em glicose, açúcar, que vai ser distribuída pela planta, né? Que é o açúcar, que é o alimento, e ela elimina gás oxigênio, tá? Lembrem que tudo isso em função tem que ter a luz solar, tá? Então, se a gente pegar lá o conceito da fotossíntese, a gente vai ver isso, que a planta ela absorve água, gás carbônico, com a luz solar ela vai transformar em açúcar, glicose, que é o monossacarídeo, e vai liberar gás, oxigênio e vapor d'água, tá? Então é dessa forma que vai acontecer a nutrição das plantas. Quais são os representantes do reino plant, né? Quais são as plantas que fazem parte desse reino? Então, antigamente, a gente dividia elas em criptógamas e fanerógamas, que seriam as plantas sem sementes e as plantas com sementes. Hoje a gente fala em plantas vasculares e plantas avasculares, mas essa divisão ainda ela é bastante utilizada, né? Então, as criptógamas sem sementes e as fanerógamas com sementes. Então, aqui, ó, as briófitas, né, que são os musgos e as hepáticas, são as plantas avasculares. Então, além de não possuir sementes, elas também não possuem vasos condutores de seiva. Por isso que elas têm tamanho reduzido, né?
Já as pteridófitas, que são as samambaias, elas possuem vasos condutores, né? Então elas são vasculares, porém elas não possuem sementes. E aí nós temos as plantas com sementes, que vão ser as gimnospermas, que é os pinheiros, araucárias, né? E as angiospermas, que são já os vegetais com todas as estruturas, né? E vai ter semente, tem flor, tem fruto, né? E aí é a maioria dos vegetais que a gente conhece, né? Todas as plantas que vão produzir flor e fruto são angiospermas. Então, aqui uma imagem ilustrativa de dos grupos, né? Então, aqui as briófitas, né? Os musgos, as pteridófitas, que são as samambaias, as gimnospermas, aqui a araucária, né? Que é bem comum na nossa região, é característica da nossa região, e a angiosperma, no caso aqui, uma macieira, né? Então, as plantas frutíferas são angiospermas. Falando um pouquinho de qual foi a sequência evolutiva dos vegetais, né? Então, lá no início, primeiro a gente tinha as algas verdes, que vocês fizeram o trabalhinho lá, então nós tínhamos as algas, que também são fotossintetizantes, mas elas estão muito restritas, extremamente restritas ao ambiente aquático, né? E aí a gente começa a ter a derivação desses grupos. E aí o segundo grupo que vai surgir é o grupo das briófitas, que são as plantas sem vasos condutores e também sem sementes, né? E aí elas são, então, essa transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Mas ainda, quando a gente for lá ver mais especificamente as briófitas, a gente vai ver que elas estão bem restritas à questão da água e da umidade. Elas precisam da água para se reproduzir. E além disso, como elas não têm vaso condutor, também isso limita bastante a questão do tamanho do vegetal em função da distribuição da água na planta, tá? Já o terceiro grupo, que são o grupo das pteridófitas, eles são um pouquinho mais independentes da questão da água, mas ainda assim eles são bem dependentes, precisa bastante, né? E aí, conforme a gente vai olhando, a gente vai vendo que cada vez mais esses grupos aqui, eles estão adaptados ao ambiente terrestre, né? Então, se eu pego aqui, por exemplo, as gimnospermas, que é o quarto grupo, eles já estão um pouquinho mais adaptados ao ambiente terrestre. Inclusive, eles já vão ter sementes aladas, que são dispersas pelo vento e tudo mais. E as angiospermas, que é o grupo, então, dos vegetais que possuem todas as estruturas, flor, fruto, semente, né? Foi o último grupo evolutivo das plantas que surgiu. E aí eles são bem adaptados ao ambiente terrestre, né? A gente tem angiospermas que já conseguem ficar em locais de pouca umidade, né? E aí eles estão bem adaptados a essa questão do ambiente terrestre. Então a gente percebe que nessa sequência evolutiva a gente tem essa interdependência da água, né? A conquista do ambiente terrestre, que foi aquele textinho que eu passei para vocês, que falava sobre a conquista do ambiente terrestre pelas plantas, tá? Então isso é uma questão da sequência evolutiva. Então acredita-se que os vegetais eles evoluíram a partir das algas pluricelulares, né? Que não possuem raiz, nem caule, nem folha, né? Então as algas elas não possuem essas estruturas que a planta possui, raiz, caule e folha. E também não vão possuir vasos condutores de seiva, né? Por elas serem aquáticas, então elas vão estar difundidas no meio, então elas estão com água em volta do corpo, e aí as trocas gasosas e os nutrientes eles vão entrar e sair da membrana por difusão. Tá? E aí a gente, conforme vai acontecendo a derivação desses grupos, a evolução, a gente vai tendo o surgimento dos vasos condutores de seiva, né? Então, várias estruturas foram se desenvolvendo ao longo que as plantas foram se adaptando ao ambiente terrestre, né? Então, o primeiro deles vai ser os órgãos para fixação e absorção da água e sais minerais, que agora estão no solo, que no caso serão as raízes, né? Então, é importante no ambiente terrestre ter a questão da fixação do solo e um órgão que faça absorção da água e dos sais minerais, que no caso vai ser a raiz. Então, a epiderme também ela vai se transformar em função, tipo, se eu pegar uma epiderme de uma alga, né?
e eu observar o revestimento de uma planta, eu vou perceber que é diferente. Por quê? A epiderme da planta, ela é feita para impedir a desidratação. Então, ela é um pouquinho mais espessa, ela tem uma estrutura um pouquinho mais complexa, né? Também as plantas, elas vão ter células especiais chamadas de estômatos, que vão permitir a troca de gases entre o vegetal e a atmosfera. Então, é como se fossem as narinas, né? Claro que não é narina, mas é onde vai acontecer as trocas gasosas. Então, como que o gás carbônico ele entra dentro da planta? Como que o oxigênio ele sai, né? Como que acontecem as trocas gasosas? Porque a planta, ela, além de fazer a fotossíntese, ela também respira. Então, ela produz o gás oxigênio, mas ela também consome, né? Então, ela tanto precisa absorver o gás oxigênio para fazer a respiração celular, quanto ela precisa liberar o gás oxigênio produzido lá na fotossíntese, tá? Então, ela precisa ter essas células, estruturas chamadas de estômatos, para fazer as trocas gasosas. Então, aqui a gente tem uma imagem do estômato. Então, se eu pegar uma planta, uma folha, né, e virar ela de para baixo, assim, e observar no microscópio, eu vou ver que ela tem várias célulazinhas que são esses estômatos. E aí eles têm a capacidade de se abrir e de se fechar. Então, eu vou ter momentos do dia que os estômatos estão mais abertos, que geralmente é de manhã, horário que não tem muito sol, então eu vou ter os estômatos mais abertos. E aí, conforme vai ficando mais calor, por exemplo, ao meio-dia, que o sol tá bem quente, eu vou ter o quê? O estômato fechado. Para quê? Para evitar que a planta perca água por essas estruturas, tá? Se esses estômatos eles ficassem simplesmente abertos, a planta ia perder muita água, né? A água vai evaporar por essas estruturas. Então, o estômato estando fechado impede que a água, que a planta ela desidrate. Mas falando um pouquinho mais sobre a reprodução, né? Então a forma de se reproduzir também vai se modificar. As algas, elas vão viver no meio aquático, então elas possuem gametas que são flagelados, que vão nadar um em direção aos outros. Já os vegetais, como eles vivem em solo firme, eles vão ao longo do tempo, vão adquirir outras formas de reprodução, que aí nós vamos estudar em cada um dos grupos, né? Se eu pegar lá a forma de reprodução da briófita, ela é diferente da forma de reprodução da angiosperma, né? Então, nesse sentido, a gente tem que entender que a reprodução ela foi também se transformando conforme a conquista do ambiente terrestre foi acontecendo, tá? Então, falando um pouquinho melhor aqui sobre o primeiro grupo, o grupo das briófitas, né? Então, os musgos, as hepáticas, quais são as principais características desse grupo? Eles foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Elas são minúsculas e vivem em ambiente úmido. Elas têm essa necessidade da água. Não produzem flor, nem semente e nem fruto, tá? E aí, como as estruturas ainda não são bem, os órgãos, né? Eles não são bem detalhados, bem determinados, ainda bem, como que eu posso falar? Bem derivados ainda, prontos, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que as raízes são rizoides, que o caule é um cauloide e que as folhas são os filóides, né? Que são estruturas, então, que são semelhantes à raiz, o caule e a folha, né? Já a epiderme, ela vai apresentar uma fina camada de cera impermeabilizante, e eles também já vão possuir os estômatos que fazem as trocas gasosas, tá? Então, como eu falei antes, são avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, elas não vão ter estruturas que vão fazer o transporte da seiva dentro da planta. A água ela é absorvida pelo rizoide e é transportada lentamente, célula a célula. Então, como uma célula está disposta uma do lado da outra, a água ela vai sendo transportada, mas não vai ter um vaso condutor que acelere esse transporte, tá? Elas também não apresentam tecido de sustentação, por isso elas têm um corpo bem delgado, fino, delicado, né? A ausência dos vasos condutores e do tecido de sustentação não permite que a planta ela alcance um tamanho maior. É por isso que as briófitas, que são os musgos, elas são extremamente pequenas, porque elas estão limitadas em função de não ter vaso condutor e também não ter o tecido que vai dar sustentação para essa planta, né? Elas dependem da água do meio ambiente para fecundação,
porque elas ainda possuem gametas flagelados, igual as algas. Lembram que as algas eu coloquei lá atrás que elas possuem gametas flagelados? As briófitas, elas mantêm esses gametas flagelados, tá? O gametófito é dioico, ou seja, as plantinhas possuem sexos separados, né? Então tem o macho e a fêmea. Uma plantinha é o gametófito masculino e outra plantinha é o gametófito feminino. Então aqui tem um desenho de uma estrutura de um musgo, ó. Então aqui o filóide, ó, que são as folhinhas, o caule, que é o cauloide, e as raízes, que são o rizóide. E aí, então, aqui eu vou ter essa parte que é o gametófito, né, que vai produzir gametas, e aqui em cima eu vou ter o esporófito, né, que aí vai ter a cápsula e a haste, tá? Então é nesse sentido que é separado. Aqui tem melhor determinado numa foto, né? Então, se a gente pegar lá um musgo, a gente vai observar essa estrutura. E é importante a gente salientar o quê? Que o gametófito, ele é N, tá? Ele é haploide. E aí o esporófito, que é onde vai ser produzidos os esporos, ele é 2N. Por quê? Porque o esporófito, como ele vai produzir esporo, ele precisa sofrer meiose, né? E aí, para ele sofrer meiose e produzir o esporo, ele precisa ser 2N. Então, por isso, o esporófito sendo diploide, né? Diploide, sendo 2Ns, o que vai acontecer? Quando o esporo for ser formado, ele vai sofrer o processo de meiose, e aí vai produzir uma célula N, que é o esporo, né? Então, aqui, ó, o ciclo de vida de um musgo, tá? Então, vai inicialmente acontecer o transporte do gameta masculino, né? Então, eu tenho a plantinha aqui masculina e a plantinha feminina, e aí vai acontecer o transporte, ó, do gameta masculino, que vai fazer a fecundação, né? Que vai formar o embrião ali em cima, que vai surgir o quê? Que vai dar origem ao meu esporófito, que é 2Ns. Então, ó, antes aqui embaixo a planta ela é N, ela é haploide. E aí, ó, perceba, eu tenho uma planta haploide que recebe um gameta, ó. Então, o que vai acontecer? Quando fecunda, essa parte de cima aqui, ela vai se transformar em 2Ns, tá? Por isso, então é um embrião, ela vai desenvolver essa estrutura do esporófito de forma 2N. E aí, esse esporófito vai liberar os esporos que sofrem meiose, né? E aí os esporos caem no solo e germinam outros gametófitos, outras plantinhas. E aí o ciclo continua. Mas o que é importante de tudo isso aqui a gente ressaltar? Que precisa da água. Nesse momento aqui, ó, que o anterozoide, que a gente chama, né, que é essa estrutura aqui, o gametófito, o gameta masculino, quando o anterozoide, para ele chegar na osfera, quem é que vai fazer esse transporte? A água. Então, se eu não tenho água, não vai acontecer a fecundação, não vai acontecer a reprodução desses indivíduos, tá? Então, elas estão restritas à água. A reprodução desse indivíduo só vai acontecer na presença de água. E é por isso que os musgos, eles necessitam de grande quantidade de água, de umidade, né? A gente vai encontrar eles aonde? Em locais com bastante água, tá? Aqui tem mais uma imagem um pouquinho mais detalhada falando, né? Mas conta a mesma história, né? Vai contar aquela mesma historinha lá da produção do esporo, da fecundação, né? Do musgo. Beleza, pessoal? Então, para a aula de hoje seria isso. Nas próximas aulas eu reviso com vocês a parte das pteridófitas, das gimnospermas e entramos na parte das angiospermas, que são as plantas com flor, fruto e semente. Beleza? Até a próxima!